Na questão da minha conversão, eu tenho a minha parte espiritual muito viva dentro de mim, e aí eu falo, não falo de religião, eu falo das minhas crenças, que mudou minha vida, o que me deu direção e que passou a ser realmente uma referência para mim, e tudo isso me deu força. E o que foi isso? Fala para mim. Jesus. Uau. Jesus. Eu passei a conhecer, a ler mais e a tê-lo como uma referência. E aí quando se tem Jesus assim como uma referência, você deixa de reagir com as suas emoções, com empolgação, com ilusão, de fama, de dinheiro, de tudo isso. E você tem para onde olhar. Tem para onde olhar. Você não perde a perspectiva, tá olhando para o lugar errado, você tem a referência correta. Exato. E até a questão de familiares mesmo, porque nós vemos que nossos pais, pai e a mãe, eles são seres humanos, eles estão sujeitos a erros. E te ajuda a identificar esse tipo de coisa. Tudo bem, eu amo meu pai e a minha mãe, só que aqui eu vou fazer diferente. Isso foi uma situação que mudou a minha vida. Foi quantos anos essa conversão? Foi com 26. Uau. 26 anos. Foi lá na frente, mas até lá, entre erros e acertos, muito mais acertos do que erros, meus pais sempre me acolheram. Você teve bons conselheiros? Tive bons conselheiros. Quem foram teus grandes conselheiros? Principalmente o meu pai. Meu pai sempre foi o cara que esteve comigo, o principal conselheiro. E depois, o que eu falo muito na minha vida, treinadores. Eu tive mais de 40 treinadores só como profissional, 21 anos de profissional. Caraca. Então, assim, cada um com uma personalidade. Deixa eu te dizer, gente, a Bíblia fala que a vitória é feita com multidões de conselheiros, mas conselheiros idôneos, conselheiros certos, não aqueles que o Diego acabou de falar, que te diz o que você quer ouvir. É aquele que aponta tuas falhas, teus erros de caráter, o teu devaneio, a tua vaidade, o teu orgulho. Tá? Cuidado. Se você não tem conselheiros, cuidado. Que droga. Vai fazer muita bobagem. E depois, cuidado para você não ter os conselheiros errados. Né? O Diego está falando que ele teve muitos conselheiros, mas o primeiro e o mais importante foi o pai dele. Cara, e depois ele teve os técnicos. Mas quem é que ouve pai? É quem tem humildade, honra a seu pai. Quem é que ouve seus técnicos? Aquele que tem humildade, que ouve essas pessoas experientes que estão na liderança, ele liderando, ele conduzindo. Porque o que eu vejo muito pessoas entram na fama e esquecem pai. O pai que ele trouxe, aquela pessoa que ele aconselhou, não, agora eu sou, já que eu conquistei isso, eu não preciso mais de ninguém, eu decido sozinho, eu vou sozinho, eu vou fazer meu caminho, minha vida. E grandes jogadores que entram nos clubes, e quando ouvem o técnico, é porque esse novinho está fora. Mas não tem honra, não tem respeito, é uma obrigação e não um privilégio ter um conselheiro, um grande líder. Com certeza, isso acontece e depois acaba que na relação do técnico, principalmente, leva-se muito para o lado pessoal. Eu já passei por isso. Toda a forma como ele fala, se ele tá te confrontando, ele não gosta de mim, tá vendo, tá pegando no meu pé. Eu já senti o jeito que ele me olhou hoje, que ele me deu bom dia, ele não gosta de mim. Sendo que depois você entende que não, na posição dele de liderança, ele tem que repreender, tem que corrigir, tá preocupado com o coletivo, com o teu rendimento, não tem a ver com ele gostar ou não, só apenas o teu resultado, o teu comportamento naquele momento não tá sendo legal. Isso não tá colaborando com o time. Não tá colaborando com o time. E isso acontece demais e cria uma barreira entre o líder, no caso, e os liderados, né? E é uma situação que atrapalha muito. Não que vai aparecer só técnicos que querem te ajudar, né, Paulo? Teve muitos treinadores também que apareceram na minha vida que realmente me dificultaram o caminho. Só que até eles eu aprendi depois. Eu falei, caraca, obrigado. Teve um holandês e um alemão. O holandês, principalmente, quando eu estava no Porto, estava tudo bem. Eu, 19 anos, campeão brasileiro, mundial, campeão da América com a seleção brasileira, jogando, titular. E depois de um jogo, nós perdemos o jogo fora. Tava mais na metade da temporada, ele me chamou bem frio, não durou nem um minuto a conversa, chamou o tradutor do lado assim e falou, olha, fala pra ele que nós perdemos esse jogo e a partir de agora eu vou mudar o sistema. E mudando o sistema, a posição dele não vai existir. Então ele não serve mais, pode sair, pode ir embora. Como assim, posso ir embora? Até então era privilegiado, todos os treinadores do meu lado. Botou num paredão, fuzilou e não disse nem pelo que foi fuzilado. Nada, só falou, deixou de existir tua posição, se não tem mais tua posição, você não serve mais. Eu tinha ouvido, eu nem sabia que outra coisa que eu nem sabia que existia até então, todos os treinadores me abraçaram, me deram confiança e ele falou isso. E aí eu peguei numa situação, 19 anos, saí para vencer na Europa, um cara que me fala, nunca, você não joga mais aqui, e fui desprezado. Falei, e agora, o que eu faço? Saí para vencer. Não foi nem só dispensado, foi desprezado e dispensado. E assim, continuei treinando mais algumas semanas, ele não olhava mais para mim, riscou e acabou. Esse cara, naquele momento, eu fiquei com uma raiva grande, realmente. Falei, não é possível, injusto.
Só que eu decidi seguir. Falei, então eu vou sair do Portugal, vou pra Alemanha. E você continuou do time? Aí eu fico no time, tô treinando, só que não jogo mais 1 minuto. Eu era titular absoluto do time, eu não jogo mais 1 minuto. Porque ele mudou o sistema, então eu sou um meio ofensivo, agora eu não vou jogar mais com meio ofensivo, eu vou jogar com 2 atacantes. Não tem mais meio ofensivo, não tem mais e acabou. E não voltou atrás. E você não tem competência para jogar em outra posição. O cara disse, além de tudo, você não tem competência para jogar em outra posição. Então, esquece, você é a sua posição, você não é quem você é. Você não é seu talento, sua perseverança, sua força, sua dedicação. Você é a posição que você joga. Pronto, exatamente, acabou. Paulo. E aí eu saio dali, onde que eu vou achar meu espaço? Na Europa. Eu não queria voltar para o Brasil. As portas dos brasileiros estavam abertas, mas eu vou ficar na Europa. Aí eu encontro na Alemanha o desconhecido totalmente. Isso foi em Portugal? Foi em Portugal. Com um técnico alemão? Com um técnico holandês. Tá. E aí eu saio desse desprezo, no caso, recusa e vou para a Alemanha, um desconhecido. Agora, eu sei que na minha vida, as dores me fortaleceram. É aquilo assim, aquilo que não me destrói me fortalece, e para mim é real. Né? Eu consigo dar o significado certo, eu consigo aprender. Assim, o que isso colaborou com você ou não colaborou? Paulo, essa atitude me deu a certeza. Acho que foi a primeira grande frustração. Foi a primeira grande recusa de um técnico na minha vida. Eu nunca tinha tido, sabe? Aquela sensação nunca tinha, porque todos os treinadores, como eu falei, eles gostavam, eram um dos principais jogadores do time. O cara tem um namoro apaixonado e acorda e a menina diz, não te quero mais. Exato, não quero mais. Rejeitado, eu nunca tinha sido rejeitado por um treinador. Mas aquilo me deu a certeza do que eu queria. Me deu a certeza de que eu queria realmente vencer na Europa e que eu tinha uma força dentro de mim que até aquele momento nem eu sabia. Eu fiquei algumas noites sem dormir. Falei, pô, agora... Muitas lágrimas. Muitas lágrimas. E aí, se você for ver, até estatisticamente, a maioria dos jogadores, eles vão para a Europa e voltam. Uhum. Depois de um tempo, 1, 2, 3 anos, eles voltam, porque eles vão encontrar, mais cedo ou mais tarde, um treinador que vai gerar muita dificuldade para ele. E lá, sem contar a distância, o estilo. Não tá, o cara... Exato. Eu fiz coach com o Lucas, que era do São Paulo. Hoje foi de Paris Saint-Germain. Hoje tá no... Acredito que ele esteja no Tottenham. E eu fui para Paris fazer coach com ele. Né? E foi muito claro, assim, como era duro para ele não ter o pagodinho dele, não estar lá na comunidade dele, como aquilo tirou a identidade de craque dele. Certo, com certeza. E isso acontece, mas eu naquele momento eu falei, não, eu vou continuar, eu vou para a Alemanha. E aquela decisão mesmo na minha cabeça, eu falei, caramba, eu sou corajoso, porque assim... Eu só achava que era um idioma difícil e muito frio na Alemanha. Era um clube que já tinha tido interesse. Mas mesmo assim eu falei, eu vou. Falei, pai, foi qual clube? Pra Alemanha, Werder Bremen. Tá. E lá no Werder Bremen, aí que traz nós começamos a falar disso, que traz toda a explicação dessa dificuldade que esse treinador colocou na minha vida, porque eu vou, me desenvolvo, jogo e lá eu vivo os melhores anos da minha carreira. Durante 3 anos foi onde eu brilhei individualmente, coletivamente, fui listado entre os melhores jogadores do mundo pela FIFA em 2010. E aí quando eu olhei, eu falei, caramba, que bem que esse treinador me fez. A minha atitude diante daquela dificuldade, como ela me desenvolveu e me deu autoridade e me deixou mais forte. Exatamente isso que você falou, eu senti na pele naquele momento. E essa trajetória precisava de alguém para testar. É isso que você quer? Então supera essa dificuldade. A dificuldade foi colocada, foi superada. Assim, se você não superar isso, não adianta nem continuar, porque Exato. Você não vai superar os outros, porque esse é só o primeiro deles. Isso mesmo. E foi o que aconteceu. E lá eu me saio eu falo, né? As nossas atitudes, persistência, ela tira de um treinador que me rejeitou e me leva para um treinador que me abraçou. Simplesmente a atitude. Um alemão que eu cheguei lá, ele me abraçou, ele corria do meu lado, ele você precisa melhorar fisicamente, você precisa melhorar essa questão técnica. E ele me abraçou, a simples decisão de falar, não, eu vou seguir na Europa, eu dei esse passo e aí as portas foram se abrindo, foram surgindo pessoas que me abraçaram, né? Então foi uma situação que me trouxe muito ensinamento na minha vida, já novo, mas que valeu muito a pena. Eu tenho uma frase, e isso dá para você traduzir o que você viveu nesse conceito. É a regra 10-90. Eu teci essa regra. 10% é o que te acontece. 90% é o que você vai fazer com o que te acontece. 10% você foi ser rejeitado por esse treinador holandês. Rejeitado, dispensado. Isso é 10% só. Os outros 90% é o que você vai fazer com isso. E olha o que você fez com isso.
Você decidiu avançar, decidiu que é o que você queria, decidiu perseverar, decidiu persistir, pagou o preço, foi ainda mais fundo, foi ainda mais para longe da América Latina, foi mais para o centro da Europa, né? Foi para a Alemanha e lá encontrou o maior sucesso. Maior sucesso. Né? 10% foi esse treinador te rejeitar. 90% é que você fez em relação a isso. Teriam muitas pessoas que depois disso iam ficar deprimidas, fracas, iam aceitar qualquer outra proposta menor, voltariam para o Brasil, sentindo pequenos, frustrados. Exato. 10% é o que acontece, 90% é o que você faz com o que acontece e aí você entende o que é que você fez. Isso mesmo. E valeu muito a pena, porque até na questão da propriedade que me deu, né? De ter passado, de ter vivido. Eu acredito que as dificuldades, ela nos dá propriedade também, né, Paulo? Para passar, para falar, para depois, de alguma forma, você contribuir com as pessoas, que eu acho que a vida é muito isso. É contribuir, as pessoas saírem melhor do que entraram na sua vida. E aqueles que superam a dificuldade é o que traz, né, a propriedade. Olha, eu sou uma parteira de ideias e de performance, né? E de comportamentos. Eu tiro das pessoas a melhor... O que ela fez para ter o sucesso. Olha a pergunta que eu te fazer. Como é que você seria... Aonde você teria chegado se você não tivesse passado por essa primeira frustração aos 19 anos? Se eu não tivesse passado por essa situação, eu talvez teria tido uma outra dificuldade no meio do caminho e não ter tido força para superá-la e para seguir em frente. Eu vi que na minha vida depois, as minhas atitudes, elas me trouxeram justamente essa força para viver não só o momento, mas o que estava por vir. Um grande exemplo disso foi nos últimos anos da minha carreira, que nós vamos falar mais lá na frente, mas tudo que a gente passa, todos os problemas que a gente supera, ele tem algum porquê. Ele serve para nos fortalecer para algo que vai acontecer na nossa vida e que vai precisar justamente ter passado por esse teste. Foi o que eu senti, passando pelo Porto, brilhei no Werder Bremen e depois as situações que eu fui vivendo na vida sempre me traziam, opa, isso eu já passei. Agora não tem isso mais de treinador não querer, treinador me recusar, me rejeitar. Eu já sei como enfrentar isso, eu tô pronto, eu superei isso. E tudo aquilo me deixou mais forte, mais confiante. E acredito que por isso somou, né, para construir um caráter vencedor na minha vida. E deu sentido às dificuldades que eu passei. As pessoas pedem assim, Deus, me faz forte, mas não quer um problema. Deus, me faz inteligente, mas não quer ler o livro. Cara, como é que é isso? Você pede força e não pede o problema para te fazer forte? Não tem sentido.